Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Finanças para Ti, um canal de investidor para investidor aqui na Tambelmonte. Eu sou pessoa física, investidor do Tesouro Direto e eu acompanho todos os dias as movimentações, interajo aqui com as perguntas de vocês e a gente tenta construir mais conhecimento para investir cada vez melhor no Tesouro Direto. Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouco longo, nós temos muita coisa para falar porque aconteceu um fato atípico. Já vamos entrar no fato atípico. Antes eu quero dar um recado que é semana de cupom, pessoal. Já de novo, já e de novo. Eu tô com a sensação que essas reuniões estão vindo cada vez mais rápido. Não sei qual é a sensação de vocês. Mas então, terça e quarta, amanhã e depois de amanhã, teremos aí a reunião. E já fica aqui o convite para quarta-feira, por volta das 19 horas, a nossa leitura da ata com o que a gente acha que o Banco Central quis dizer com aquelas linhas todas técnicas, não é mesmo? Porque a decisão eu acho que está dada, né? Vai cair 50 basis points e é isso, né? Na verdade, a minha interpretação é que o Banco Central ainda está ganhando tempo e ele não precisa se comprometer com absolutamente nada. Ele pode fazer aquele discurso, aquele comunicado que eu quero dizer. Ele pode fazer bem bege, né? Bege que eu quero dizer é sem graça, né? Sem grandes novidades. Pode fazer bem bege que ele está dentro do prazo, ele se comprometeu a dar alguma decisão para dezembro. Essa que é a grande verdade, né? Muito bem. Opiniões à parte. Vamos ver aqui. Então, o que aconteceu, pessoal? Eu vou detalhar isso mais no final, porque aqui, como todos vocês já sabem, isso aqui são as taxas de abertura do Tesouro Direto, porque é o que o Tesouro nos fornece na tabela. Ele não fornece o fechamento. E daqui a pouco ele não vai mais fornecer essa tabela também, tá? Isso já está escrito lá no site, tá? E, e ele tem uma tabela geral. E nessa tabela geral também é colocado só a abertura. Então a gente não tem as taxas de fechamento em nenhuma tabela. Tá? E o Tesouro Transparente, que aí é, na verdade, é o site do Tesouro Transparente que faz uma tabela, desculpa eu falar, bem mal organizada, né? É o consolidado de preços e taxas, tá? Vocês baixam aquela tabela e tentem ler aquilo. É muito bagunçado, tá? Então aquela tabela lá também é só abertura. Então nós não temos fechamento. Mas houve, tá? Um fato aqui que eu vou mostrar no final do vídeo que desestabilizou um pouco os mercados. Né? E, bom, isso aí pode dar repercussões. Então, esse fato que houve, na verdade, ele praticamente anulou isso aqui. Os títulos ficaram com algum ganho, ficaram com o preço médio um pouco mais baixo, mas no fechamento mudou tudo, reverteu. Tá? Então, isso que a gente está vendo aqui, na verdade, vai ser só um aperitivo de como as coisas podem ficar quando o tesouro realmente estabilizar. Então, pessoal, mesmo com essa queda 5,68, o IPCA 29 continuou no Q3 de taxa. Claro, 5,78 estava um pouco melhor. E o preço médio, 3.048, abriu um pouco abaixo do preço médio da semana. Então isso aí foi bastante interessante. Momento de entrada, né? Mesmo com a queda da taxa, que depois voltou a subir. Ficou na semana com 1% e ficou no positivo no mês também. O que mais que a gente pode ver aqui? A questão da mesma taxa, né, pessoal, e o rendimento pelo tempo. No 29, a gente não teve 5,68 antes desses dias aqui, porque o IPCA 29 é um título muito novinho, né? Mas em 3 semanas, do dia 3 de outubro até 27, isso aí dá 3 semanas, a gente teve aí R$ 20 de valorização do preço do título, com a mesma taxa, 5,68, como vocês estão vendo aqui na linha verde claro, né? Então, dividido por 3.046,75. Olha só, pessoal. É uma valorização
de 0,5% em 3 semanas. É uma valorização bem interessante. Se você pegar o último IPCA 15, que foi 0,21, e você tem 0,5 num título atrelado ao IPCA, manteve a taxa, não houve ganho de marcação nessa comparação, 0,5% é muito interessante. IPCA 35. Então vejam, mais prazo. O que acontece com mais prazo? A variação no preço é maior. Então, como houve essa queda, houve uma queda aqui, ó, 5,78 para 5,68, 10 bases. Aqui a queda foi de 11 bases. Só que o prazo é bem maior. Olha ali o que aconteceu. Já valorizou na semana quase 2%. E no mês, 2%. E nós temos aqui uma coisa bem mais interessante para ver que nós não tínhamos no 29, que é o seguinte, é comparar com um ano, que a gente teve essa taxa um ano atrás. E a gente tem também a inflação de 12 meses. Então vai ficar muito legal de ver isso aqui no IPCA 35. Então eu já deixei pré-marcado aqui. Só vamos ter que encontrar aqui, ó. Exatamente 5,74 no dia 17 de outubro do ano passado, quase um ano certinho. Olha só quanto que era esse título, pessoal, na mesma taxa de hoje, 1961,39. E agora? 2.187. Viu, pessoal? Manteve a taxa. Manteve a taxa e passou um ano. Tá, passou um ano e 10 dias. Tá. É realmente ficar atrás de ganho de marcação a mercado não faz sentido. 0,06 dividido por, vamos ver quanto que deu aqui. 1933, não, 1961,39. 1961,39 menos 1 vezes 100. 11,5% de valorização, pessoal, em um ano. 11,5%. Qual foi a inflação aí? Qual é a inflação lá do Banco Central em 12 meses? Vamos ver. 5,19. 5,19. Então, voltando aqui, eu anotei a, a, a inflação e o que o IPCA 35 se valorizou. Claro que não é resgate antecipado, tá, pessoal? Não é resgate antecipado, porque aí nós teríamos que vender dando o título para o governo com 12 bases a mais. É uma covardia, né? Imagina, pessoal, quem resgatou aqui, ó. Quando o título estava 5,91, você entregou para o Tesouro um título a 6%. Não tem graça isso. Muito bem. Vamos ver aqui qual era a taxa. Ah, era a mesma, 5,74. Então, olha só, vamos ver aqui quanto que dá. Como é que a gente soma taxas? Essa taxa é inflação mais tanto, né? É mais? Não. É assim, ó, você divide por 100, soma 1 e multiplica os dois, tá? Então, 1,0574, que é a taxa, vezes a inflação, 1,0519 menos 1 vezes 100. Olha aí, ó, 11,22 deveria ter sido a rentabilidade nesse um ano, mas foi 11,5. Mas a gente tem ali uns 20 dias a mais, tá? Então é essa a diferencinha. Mas de qualquer maneira, é uma rentabilidade muito interessante. Bom, você pode dizer, a Selic pagou mais nesse período, porque ela estava mais alta naqueles meses. Sim, é verdade. Mas vejam que essa Selic mais alta já foi. E ela vai continuar caindo. Enquanto que aqui você está garantindo sempre 5,74 acima da inflação, seja ela qual for. O IPCA 45, pessoal. Olha só, números se recuperam de maneira intensa, né, quando a taxa responde um pouco só. Vejam que essa queda foi para 5,85, não foi tanto assim, e ele respondeu muito. Porque olha aqui como é que ficou na semana e no mês. Mais de 4%.
concordando 100% com a questão do preço e do prazo. Quanto mais prazo, mais o preço oscila na variação das taxas. A variação das taxas aqui foi muito parecida. Foi de 10 bases aqui, 11 aqui e 7 aqui. E, no entanto, a variação na semana do longão foi 4% positivo, do intermediário foi 2% e aqui foi 1%. Então, pessoal, o 45 oscila muito mais que o 29 e traz mais risco, mais oportunidade. Bom, vamos fazer a continha do ano para ele. Então, 1.255 hoje, vamos ver 5,85, eu deixei marcado aqui. No dia 13 de setembro. Um pouco mais de um ano, tá, pessoal? Não foi exatamente ali, porque em outubro ele estava com taxas um pouco mais baixas do que isso, do que 5,85, né? Ó, tava um pouquinho mais baixo. A gente não conseguiu pegar na mosca a taxa. Então, mas de qualquer maneira, um ano e um mês, tá? 1.095 com 48. E agora, 1.225. Que loucura. Então vamos ver aqui quanto que ele se valorizou em um ano. Então aqui foi um pouquinho mais, pessoal, foi 11,9%, ganhando um pouquinho do IPCA 35, que foi 11,5%, e aqui 11,9%. Tá? Um pouquinho mais de tempo também, não vamos esquecer disso, né? Tem um mês a mais ali. 11,9%. Tesouro IPCA com juros 32. Então nós temos aqui um comportamento muito parecido com o do IPCA 29, recuperando aí 1%. No 40, nós tivemos quase 2%. Deixa eu ver se eu marquei algum 5,81 anterior aqui. Vamos ver se eu encontrei. Temos isso no IPCA com juros. Olha aí que interessante. Vamos fazer, pessoal. A gente quase nunca faz nada de continha nesses IPCAs aqui. Vamos fazer. 4.295 agora. E aproximadamente um ano atrás. 4.068 com a mesma taxa. Né? 5,81. 4.068 com 59. Vamos botar aqui. Dividido 1.068 com 59. Menos 1 vezes... Olha só, pessoal. Tesouro IPCA com juros, né? Que é um título tão criticado na internet. O preço dele se valorizou 5,5%. Vamos voltar para a inflação? Inflação oficial, 5,19. Tá, tem a diferença ali. Pode ser que ali no cômputo eu tenha pegado uns dias a mais, um mês a mais. Mas tá ali, tá regulando, tá? Tá batendo ali. Então, cadê o lucro desse título, pessoal? Horas. Pagou 2 vezes, pessoal. Pagou em fevereiro desse ano e em agosto desse ano. O juro. Então, aqui, pessoal, aqui nesse exemplo, com o título mantendo a taxa, e reparem, taxa abaixo de 6%, mas manteve a taxa. O que você recebeu na renda? Se o teu patrimônio, que é o preço do título, foi corrigido pela inflação, o que tu recebeu na renda? Tchararã, juros reais. Você recebeu um juro verdadeiro, um juro real, um juro que realmente que não corrige a inflação, um juro que é livre, que é juro mesmo, não é correção monetária, é juro real. Aonde que você recebe isso? Certo, no Tesouro IPCA com juros semestrais, tá? Então, aqui está comprovado. Ora, se durante um ano ali a gente viu que o preço acompanhou a inflação, o que sobrou dos juros que a pessoa recebeu? Ora, são juros de fato reais, tá? De fato acima da inflação, porque a inflação em si já está aqui, já está no preço. Então, pessoal, quando cai essa ficha no investidor, aí ele vê
aonde que ele pode investir para renda com segurança, porque outros investimentos eles vão te pagar isso tudo misturado. Tu não vai saber o que é inflação, o que é correção. Tu vai ter que fazer contas mirabolantes. Vai ter anos em que tu vai ter que investir tudo que tu recebeu e mais um pouco, porque a inflação superou tudo, né? Que foi o caso de 2021, né? Quando a inflação disparou no Brasil. Então, muito cuidado, muito cuidado. Aonde que você vai ter juro real de verdade? No Tesouro e IPCA com juros acabei de provar para vocês. Quando a taxa fica igual, o que acontece? E o 55, pessoal? Bom, 55 então está com um comportamento ali entre o 35 e o 45 de marcação a mercado, né? Porque valorizou também com a queda, mas depois nós vamos mostrar isso aí. E também está com um preço um pouco mais baixo aí, com um preço um pouco mais baixo nos últimos dias. Vamos ver se eu marquei aqui se ele tinha 5,87 aproximadamente um ano atrás. 5,88. Então aqui, por um base point, ele tem marcação a mercado, que é o que eu não queria. Eu queria tirar a marcação a mercado totalmente da demonstração. Mas a gente tem 5,87 exatamente em setembro. É um mês a mais. Vamos ver em outubro do ano passado, tá? Vamos pegar aqui esse que eu escolhi. Então tá aqui a cotação do último dado ali, com a cotação de um ano atrás, igual 5,13. Então aqui nós temos 5,13, que eu acho que é exatamente o número, é um pouquinho menor do que a inflação. Pouca coisa menor. De novo, a gente cai nessa questão de também não ter a inflação de outubro ainda. Tem mais esse detalhe ainda que eu não tinha citado. A gente não está com a inflação de outubro computada lá na página do Banco Central, porque ela não existe ainda, né? A gente vai conhecer esse número lá pelo dia 10 de novembro. Bom, então, pessoal, 5,13 por uma acumulada de 5,19 e nós temos o juro livre outra vez, tá? Outra vez o juro livre com essa ínfima diferença no preço, tá? Muito bem. Então, muito importante, muito interessante. O 40 atendeu perfeitamente o critério, o 55 ficou ali 0,06 abaixo, mas não é nada que o tempo não corrija, tá, pessoal? Não se impressionem negativamente por esse 0,06 abaixo, tá? Prefixado 26. E, pessoal, esse título aí tá dando umas surpresinhas, hein? Tá dando umas surpresinhas, porque ele tá rendendo que nem um reloginho. Apesar de estar com taxa abaixo da Selic, ele estar fora do quadrante 3. Sobre os IPCAs com juros, eles estão no quadrante 3? Deixa eu ver. O 32, com a última queda, ficou fora. O 40 ainda está no quadrante 3. E o 55 ainda está no quadrante 3. Bom, o pré-26 não atingiu o quadrante 3 em nenhum momento ainda, que é muito alto, né? Mas eu acho que eu tenho marcado aqui esse 1063 um ano atrás para a gente comparar. Ou não. 1063 ali. Eu acho que não tem. Não tem. Era mais de 11. Aí tem ganho de marcação, né? E eu não queria colocar ganhos de marcação, porque o meu objetivo aqui é mostrar que fora da marcação do mercado você tem ganhos muito interessantes no Tesouro. Bom, então junho. Junho vai dar uns 4 meses. Acho que não vale muito a pena ver isso aqui. 4 meses, não é um ano, né? Não fecha muito bem. Deixa pra lá isso aí. Mas ele tá rendendo que nem um reloginho, pessoal.
tá? Continua aí nos seus 10%, é uma rentabilidade mais modesta, não protege contra a inflação, perde para a Selic, não está no Q3, mas rende que nem um reloginho, seus 10% aí. Então, de repente tem algum público que ainda goste desse título. Pré-29, pessoal, a 11,25. Olha só, pessoal, a queda aqui foi de 18 bips, hein? Foi uma queda intensa, mas depois foi desfeita. Vamos ver, aqui eu acho que a gente tem um ano. Ou não. 27 de outubro. Bom, 27 de outubro do ano passado, 12,02, como vocês estão vendo ali. Ele era 497,50. Tem ganho de marcação a mercado intenso aqui, né? Só vamos ver. Vamos ver quanto que foi esse ganho aqui. Pô, 16%. Então tá aí, pessoal. Prefixado com ganho de marcação a mercado, aí eu acho que fecha muito, viu? Aí eu acho que é muito bacana. Vamos ver. Caiu, não chegou a uma queda de 1%, porque era 12, né? Era 12 cravado. Vamos voltar ali. 12,02. Ainda tem um 11,5 lá no comecinho do mês que eu não tinha visto. Vamos ver. 508 com 13, 11,50. 11,25. Mesmo assim, ele dá 0,25 de ganho. Vamos ver nesse outro exemplo aqui. Esse sobre esse. Menos 1 em porcentagem. 13%, né? 13% ou 16%, dependendo do dia de outubro que você, porventura, tenha comprado ano passado, tá dando ganhos muito interessantes acima da Selic, acima da inflação e acima do Tesouro IPCA. Mas é momento, né, pessoal? É prefixado, é risco, tá? Mas aqui sim, eu achei um belo exemplo mostrar para vocês esse pré-29 fazendo um papel aí de um bom papel para especulação, para especular uma queda de taxa, né? E o pré com juros 33, pessoal. Esse título aqui vai sair do hall comecinho do ano que vem, vai entrar o pré 35 com a escadinha. Então, fique atento, tá? Porque o que acontece quando troca o pré com juros? O que vem mais barato. Tá? Isso é bem importante de prestar atenção. Ele voltou para casa dos R$ 950 a 11,5%. Estava namorando os 12, mas não chegou. Só lá no comecinho de outubro que ele bateu 12%. Aqui não tem muita coisa o que dizer, né? Porque é um título que ele precisa do reinvestimento, senão ele fica sempre girando ali nos R$ 1.000. Né? Mas esse título aqui, a nossa impressão é aguardar para ver o substituto dele, como é que vai ser, porque é uma escada contínua, né? A filosofia de investimento que o Tesouro propõe nesse tipo de título. Você faria uma escada eterna, sempre reinvestindo os cupons e de 2 em 2 anos aumentando o prazo da dívida. O que é bom para o devedor e é bom para o investidor, porque ele pode montar um fluxo eterno de reinvestimento. Claro que a partir do momento que parar de reinvestir, a inflação vai comer pela perna esse investimento. Renda mais 30, pessoal. Fechou aí com uma queda de 9 bips, muito parecida com a dos tesouros IPCAs principais, se valorizando 2,5% com essa tacada aí. Olha, foi forte. E, bom, o preço já, aqui na sexta-feira já ficou acima do preço médio da semana. Mas ainda está dentro do Q3. O 35 também está dentro do Q3. Teve uma queda forte também, ó, de 8 bases, se valorizando mais de 3%. E o 45 se valorizando bem mais que o IPCA principal, que foi 4%, caindo 7 bases,
mas ainda dentro do Q3. De novo, para os renda mais, nós continuamos com a mesma ideia de que é um título para investir sempre, continuamente, porque a oscilação dele de marcação a mercado é muito forte. Como vocês viram aqui, o 45 foi mais forte que o 45 principal. Vamos ver, e o 35, será que foi mais forte? Foi mais forte que o 35 principal, e o 30 foi mais forte que o IPCA 29 principal. Então, prazos muito parecidos, alguns iguais no nome e muito mais oscilação. É por causa dos 20 anos de renda. Então, pessoal, um título para ter muito cuidado. Então, quem gosta deles tem que investir sempre, né? Porque o grande segredo desse título, na nossa visão, é o tempo de acúmulo, tá? Agora, pessoal, vamos ver aí o que aconteceu que balançou os mercados. Bom, então, em primeiro lugar, explicando a queda das taxas logo na abertura do mercado, que é o que a gente acabou de ver, a maioria dos analistas atribuiu a queda dos juros dos prazos mais longos dos Estados Unidos. O pessoal usa como termômetro esse aqui, o 10 anos, que é o terceiro da direita para a esquerda, e caiu, pessoal. Olha aqui, ó. Tá? 27 de outubro, 26, 25 de outubro, tá? Olha ali, ó. No dia 25 era 4,95, batendo quase em 5%, caiu para 4,84. Caiu 11 bips, tá? Isso aqui em dólar é uma queda e tanto, pessoal, tá? Porque esses títulos são bem mais estáveis que os nossos. Então isso aqui explica a calma do mercado. O mercado se acalmou, tá? Explica. OK. Aí vamos ver o que aconteceu depois, que estressou o mercado, e vamos dar uma olhadinha nas taxas também para vocês verem. Então aqui a taxa de fechamento da sexta, como vocês veem, na abertura o pré-33 estava a mais de R$ 950, fechou a 940. Vamos ver aqui, deixando... Uh, voltando aqui para nossa tabela, vamos ver aqui algum título aqui. Vamos ver IPCA 35 a 5,74 e fechou a 5,77. Então, houve pequenas correções, pequenos aumentos aqui, né? Então, vamos ver aqui o grande fato aí. Então, esse site aqui, que é o... Aqui eu vou abrir aqui para vocês verem qual é o site de notícias. Bolsa recua e dólar supera 5 após Lula não garantir meta fiscal. Então, essa manchete... O que o Lula, presidente da República, disse na verdade? Ele disse que 0,5 ou 0,25% de déficit no ano é absolutamente nada. Tá aqui, ó. O presidente indica que dificilmente cumprirá a meta de Haddad e que déficit de 0,5% do PIB é absolutamente nada. E aí eles demonstram aqui o que aconteceu com a Bolsa, com os horários. Ó, ele falou isso perto das 2 da tarde e a Bolsa seguiu ladeira abaixo e o dólar seguiu morro acima, né? E o que aconteceu com o DI futuro? Que são os juros. Olha ali, ó. Mesma coisa, às 2 da tarde, skyrocket, né? Depois acalmou um pouquinho. Tá, nossa interpretação. Acho que aqui é ruído de mercado, acho que aqui vai ser superado, vai passar. Ponto, tá? Mas por que o mercado não reagiu bem a essa fala? Ora, pessoal, dizer que 0,5 é absolutamente nada, se você ouvir lá a fala do presidente da República, você pode de primeiro momento pensar assim, não, mas o que ele está falando é coerente. Ele está dizendo que não vai deixar de fazer investimentos importantes para o país e que 0,5% é absolutamente nada. E como eu falei, você pode interpretar isso de uma maneira muito branda, muito calma. Mas vamos pensar o seguinte, pessoal: 0,5% a pessoa tem um patrimônio de R$ 200 mil. 0,5% é 1.000. Concorda? Agora o cara que tem 40 milhões de reais. Quanto que é 0,5% de 40 milhões de reais? Vamos calcular aqui, que é muito zero, né? 40 milhões de reais
como é que a gente faz? Isso aqui, né? Vezes 0,05, 0,5%. 2 milhões. Não é mais que o patrimônio do outro, que era 200 mil, e o 0,5% era 1.000? É. Qual é o patrimônio em questão que a gente está falando agora? Para tentar entender o que o presidente disse. Alguns trilhões de reais. A gente está falando do PIB do Brasil. O PIB do Brasil está na casa de trilhões de reais. A relação dívida-PIB não é 70 e poucos por cento? Então, o PIB brasileiro aí está na casa de 5, 6 trilhões de reais. Então é muito trilhão. Então, vejam que quando a gente escalou de 200 mil para 40 milhões, vocês viram o que o 0,5% escalou. Quando a gente escala isso para a casa dos trilhões, a gente não está falando de meros R$ 1.000. A gente está falando do imposto suado, sacrificado, pago por milhões de famílias brasileiras, tá? Então, não é qualquer troco, tá? Não é absolutamente nada. Não, é o imposto sacrificado, suado, pago com o sangue da população brasileira, certo? Então, é sim uma frase que, apesar de, à primeira vista, parecer muito branda, ela sim justifica uma preocupação muito grande. Porque o correto era que o Brasil atingisse o superávit. Mas aqui é que tem uma coisa muito legal para falar para vocês. Aconteceu um superávit em setembro de 11 bilhões. Então, apesar, né, do presidente da República dizer que 0,5% de um orçamento de trilhões de reais não é nada, enquanto que a gente sabe que, na verdade, é muito dinheiro, houve um superávit de 11 bilhões e meio em setembro. Continua no déficit, no cômputo anual, continua na casa dos 90 bilhões de reais. Mas, opa, já é um alento. Já é um alento. Né? Então, em virtude disso aqui, isso aqui eu acho que neutraliza bastante o estresse com a fala. Tá? E a fala não vai ser nada mais do que um ruído, do que uma comunicação não muito feliz, digamos assim, tá? Por quê? Porque, olha, andou um pouquinho. Ah, teve, como é que diz aqui na matéria? É resultado impactado por ganhos atípicos, informou o Tesouro Nacional nesta sexta-feira. O resultado compreende as contas do Tesouro, biriri, bororó. Então vocês leiam depois a matéria completa. Então tem ganhos atípicos, mas de certa maneira, né, dá um certo refresco no meio de tanto estresse aí que o mercado tem vivido. Bom, então, para essa semana, eu acredito que o mercado tende a superar essa questão, tá? Agora, o que continua incerto, pessoal? Continua incerto as questões dos conflitos no mundo, né? E o pessoal tem dito, a gente não vai citar, porque a plataforma não gosta, mas o que a gente tem visto? A gente tem visto talvez uma escalada, né? E isso é uma coisa que muitos comentaristas estão temendo, e realmente fica difícil o que pensar se essa escalada de fato se materializar. A gente não sabe como é que o outro lado vai responder até o momento. Então, tá tenso por aí. Vamos ver uma coisa interessante de ver essa semana no comunicado do Copom é se ele vai citar esses conflitos como determinantes de alguma coisa. Acho que é uma resposta interessante de ver, tá? Então, pessoal, temos esse grande elemento. Tem a decisão do Federal Reserve também, do Banco Central Americano, que a gente sabe, né? Uma palavra ali pode fazer um estrago de bilhões de dólares mundo afora. Então, mais um ponto de muita atenção. Decisão do Federal Reserve que a gente vai ter conhecimento na quarta-feira por volta das 3 da tarde. Mais ou menos isso, horário de Brasília. Então, pessoal, é isso aí.
Pode ter grandes emoções, pode ter uma montanha-russa aí na semana? Pode, tá? Principalmente devido a esses eventos externos. Quanto à parte interna do Brasil, eu acho que isso aqui é ruído, tá? Porque vai ser amenizado por isso aqui, mas eu ainda tenho bastante receio do comunicado do Federal Reserve e da escalada lá da questão do conflito, né? Que a gente está vendo aí no mundo nesses dias, tá? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos. Olá, pessoal, passando para dar o disclaimer. Agora nós vamos dar com voz também. Lembre-se, nada do que eu falei é recomendação formal. Todos os investimentos têm riscos, ainda mais um resgate antecipado. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E muito importante, eu não entro em contato com ninguém via outras mídias sociais. Todas as mídias do Finanças para Ti são o YouTube, é a única mídia, tá? A gente não oferta investimento, a gente não faz propaganda de coisas fora do YouTube, a gente não entra em contato com vocês fora do YouTube. Isso tem que ficar muito claro, porque muitos perfis falsos têm atacado o canal. Certo, pessoal? Fica ligado nisso. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.